Sergio Travel, a coleção que vai levar você até as mais lindas cidades do mundo. Havana, versão brasileira, Clone. Romântica Havana. Lenda viva da Revolução e lugar de memórias de pedras desgastadas através dos séculos. Havana projeta-se hoje para um porvir de desenvolvimento que vai se delineando trabalhosamente. Ao amanhecer, o litoral mostra uma fileira de antigas casas coloniais e modernos arranha-céus, vistos por uma das muitas fortalezas que sobreviveram às guerras coloniais. A velha, fascinante capital do Caribe investiu seus melhores recursos nas crianças e as primeiras vozes que nos vêm de encontro, tenras e seguras, são mesmo aquelas dos pequenos cubanos no pátio de uma escola. Con muchísimo gusto, de Nicolás Guillén, la canción del bongo. Aquí el que más fino sea, responde si llamo yo. Unos dicen ahora mismo, otros dicen allá voy, pero mi repique bronco, pero mi profunda voz convoca al negro y al blanco que bailen el mismo son, cueripardos. A população é formada por 2/3 de brancos e por 1/3 de negros ou mestiços. Mas, desde a infância, na cultura cubana é banido qualquer traço de racismo. En esta tierra mulata de africanos y español, Santa Bárbara de un lado y del otro lado, Changó. O Castilho de los Tres Reyes del Morro defende há 4 séculos a entrada do porto. Em memória às guerras do século XVIII, todas as noites é disparado um tiro da lendária bateria de canhões que levam os nomes dos 12 apóstolos. Esta fortaleza, que tornava Havana inexpugnável, foi construída no século XVI para fazer frente aos frequentes e desastrosos ataques dos corsários e dos bucaneiros que infestavam o Caribe. ¡Fuego! Cuba tornou-se uma próspera base para a expansão colonial da Espanha, e sua prosperidade aumentou com as plantações de cana-de-açúcar, nas quais trabalhavam os escravos vindos da África. Havana representava então um grande lucro, ambicionado tanto pelos piratas como pelos corsários a serviço da França e da Inglaterra. Foi assim que tornou-se necessária a construção de uma série imponente de fortes muralhas. A popularidade de Che Guevara é clamada por todos os muros de Havana.
A imagem do médico argentino que se uniu a Fidel e Raul Castro na metade dos anos 50 para combater o regime do ditador Batista foi um símbolo de liberdade para milhões de jovens no mundo todo. A revolta dos barbudos, guiado por Fidel Castro, logo ganhou apoio de grande parte da população cubana. E em janeiro de 1959, Batista foi obrigado a fugir. Desde então, o novo governo de Fidel Castro assumiu características sempre mais revolucionárias no plano econômico e social. Grandes sucessos foram obtidos no campo da instrução e da assistência sanitária, enquanto a ruptura das relações com os Estados Unidos comportou graves prejuízos no setor econômico. Deste palácio onde morava habitualmente, o presidente Batista partiu precipitadamente com seus amigos no primeiro mês do ano de 1959, perseguido pela vitória dos revolucionários. Da sacada do palácio, uma semana depois, Fidel Castro anunciava a vitória da Revolução Cubana. O palácio, construído entre 1914 e 1919 e decorado magnificamente pelo célebre Tiffany de Nova York, é hoje sede do Museu da Revolução, o mais importante de Cuba. Yo quiero saber de dónde son los cantantes, que lo encuentro muy elegante, los quiero conocer con su trova. Em algumas ruas de Havana, o tempo parece ter parado. A imponência dos velhos automóveis americanos dos anos 50 combina com o interior dos bares famosos, que permanecem intocados, ou quase, desde os tempos de Batista. O Floridita é talvez o mais famoso de todos. Sua fama é ligada ao daiquiri, o coquetel à base de rum, limão, açúcar e gelo moído, descrito nas narrativas de Hemingway, grande frequentador dos bares cubanos. O romance O Velho e o Mar, que narra a épica pesca de um homem frente a frente com sua presa, transformou-se na celebração de uma forma de heroísmo atemporal. Naquela vontade férrea do homem que desafia a si mesmo e a natureza, os leitores do mundo inteiro reconheceram e amaram a personalidade de Ernest Hemingway, o escritor americano que viveu seus últimos anos em Cuba. Sua casa, nas proximidades de Havana, é hoje um museu no qual estão expostos troféus, armas e fotos do escritor. Um mito também para os cubanos. Do litoral começa o Passeio de Marte, outrora chamado Prado, uma ampla avenida construída no século XVIII que tornou-se logo a mais frequentada em Havana. A famosa canção Guajira Guantanamera, com texto de José Martí, narra a história de uma camponesa de Guantánamo, extrema província oriental de Cuba, em cuja costa situa-se a base militar americana. José Martí é o herói nacional cubano que conduziu a revolta de 1895 contra a Espanha, morrendo durante a luta.
O monumento de Martí, que se encontra no centro do Parque Central, é o ponto de chegada ao Passeio Martí. Sobre o passeio surge o imponente Capitólio Nacional, cópia do Capitólio de Washington e símbolo da influência norte-americana sobre Cuba, que começou justamente no final do século, depois da derrota da Espanha. Hoje, o Capitólio abriga o Museu de Ciências Naturais e a Academia de Ciências de Cuba. O Balé Nacional de Cuba, dirigido pela bailarina Alicia Alonso, assim como muitas outras instituições culturais cubanas, goza de reputação internacional. A companhia de balé apresenta-se no Teatro Garcia Lorca, harmoniosa construção neobarroca de 1915, que abriga também a Ópera Nacional. Neste teatro, que está entre os mais belos e famosos do mundo, cantaram, entre outros, Beniamino Gili e Enrico Caruso. Os cromados brilhantes dos automóveis de 40 anos atrás trazem à memória a atmosfera da Cuba ruidosa de outrora, os personagens do Nosso Agente Havana, de Graham Greene, e os filmes hollywoodianos dos anos 40 e 50, que representavam uma Cuba disfarçada, mas extremamente fascinante. A interrupção das relações políticas e comerciais com os Estados Unidos, principal parceiro da ilha, significou para Cuba o isolamento econômico e a falência dos seus planos de desenvolvimento. Paradoxalmente, aqueles longos anos de isolamento e da ausência do afluxo do rico turismo norte-americano permitiram à cidade conservar intactos seus elegantes bairros barrocos da época colonial. Há algum tempo, começaram trabalhos cuidadosos de restauração de seus frescos pátios internos, como no caso desta galeria de artista. O Hotel Nacional de Cuba é talvez o mais famoso entre os hotéis de Vedado, o bairro moderno de Havana. Ao seu lado estão os lendários hotéis e casas noturnas que tornaram excitante a vida da cidade nos anos 30, 40 e 50. Também a velha Havana conta com alguns prestigiados hotéis, frequentemente localizados em esplêndidos palácios do século XIX ou do início do século XX. O turismo será um dos motivadores da recuperação econômica de Cuba. Grandes esforços estão sendo feitos para remodelar as velhas estruturas, ainda cheias de fascínio, ou para novas realizações. Os ritmos africanos e as músicas espanholas deram origem às típicas músicas caribenhas de Cuba. Na ilha, nasceram o mambo, o cha-cha-cha, o bolero e a rumba. Uma das clássicas diversões noturnas é o espetáculo de música e dança do Tropicana, o mais famoso e conhecido cabaré de Havana.
Na província de Pinar del Rio, a oeste de Havana, encontra-se a maior reserva florestal preservada da ilha. A província, em particular na zona de Vuelta Barro e no Vale de Vinhales, é conhecida por suas plantações de tabaco. Com as folhas aromáticas cultivadas no Grande Vale, fabricam-se os perfumados e espetaculares charutos cubanos, apreciados por conhecedores do mundo todo. Entre as grandes atrações turísticas de Havana estão as velhas fortalezas. Uma das mais antigas, não só de Cuba, mas do continente americano, é o Castillo de la Real Fuerza, que conserva sobre uma das torres o símbolo de Havana, a giraldilha. A fortaleza, que domina de um lado a Plaza de Armas e se debruça pelo outro sobre a entrada do porto, foi transformada em museu e dá lugar a exposições de arte contemporânea. Nas proximidades do velho porto surge a igreja de São Francisco de Assis, que foi construída pela primeira vez no final do século XVI e refeita no século XVIII em estilo barroco. No centro da praça, que deu lugar durante muito tempo a um mercado, foi colocada a bela Fonte dos Leões, obra de um artista italiano. No interior da igreja, a Orquestra Filarmônica de Havana faz, regularmente, concertos de música clássica de alto nível. Plaza Vieja, delimitada por elegantes edifícios com pórticos, é uma das mais antigas de Havana. Foi durante muito tempo sede de um mercado urbano popular, até que foi transformada numa ilha de pedestres. Hoje, as verdadeiras donas da praça são as crianças, que fazem dela palco de suas brincadeiras. No denso emaranhado urbano de Havana, surge outra velha conhecida do jet set internacional da aventura e do espetáculo, La Bodeguita del Medio. Neste bar foi criado um outro coquetel destinado a tornar-se famoso, o mojito, à base de rum, suco de limão e soda, enfeitado com um raminho de hortelã. Nas paredes, assinaturas famosas e desconhecidas e os retratos de estrelas hoje já esquecidas.
Característica das casas e dos palácios cubanos, as janelas em arco com vitrais têm a função de filtrar a fortíssima luz solar. O tipo mais comum é o médio punto, na forma de um arco completo de 180 graus. Sobre a Plaza de Armas, destaca-se o Palácio dos Capitães Gerais, hoje Museu Histórico da cidade, considerado o mais belo palácio barroco de Cuba. Em seu pátio interno, há uma estátua de Cristóvão Colombo, o primeiro europeu a pisar na ilha. A pouca distância da Plaza de Armas, abre-se a principal praça histórica de Havana, a Praça da Catedral, sobre a qual há a catedral, o monastério anexo e 4 belíssimos palácios do século XVIII. Nos lados da monumental fachada barroca da catedral, elevam-se 2 campanários. Aquele à direita contém um enorme sino que pesa 7 toneladas. A igreja foi construída na metade do século XVIII pelos jesuítas, que foram expulsos depois do término dos trabalhos, tendo sido acusados de querer abolir a escravatura. Por todo o século XIX, na catedral, foram preservados os restos de Cristóvão Colombo. Os cubanos estão entre os melhores jogadores de beisebol do mundo. Cuba é uma grande potência esportiva, a primeira da América Latina, e isso é resultado do generoso investimento que o país fez nos jovens. O beisebol é o esporte nacional dos cubanos. Em Havana, os jogos acontecem no estádio latino-americano, perto da Plaza de la Revolución. Grandes investimentos públicos foram feitos também na educação de base e na educação universitária, criando assim as premissas para um futuro desenvolvimento econômico do país. A Universidade de Havana, em estilo neoclássico, acha-se próxima ao bairro do século XIX, chamado de Centro Havana. Neste belíssimo palácio está sediada a Escola Nacional de Ginástica, que prepara os futuros atletas de Cuba. Todos os governos revolucionários do mundo sempre investiram largamente na formação de seus atletas, por razões de prestígio internacional e de orgulho patriótico. No caso de Cuba, há algo mais. Nestes salões não se assiste somente ao treinamento de campeões, mas também celebra-se um ritual estético, numa generosa moldura de elegância. E, naturalmente, os resultados do atletismo cubano são brilhantes, destacando-se Sotomayor, campeão mundial de salto em altura. E Fidelia Quiro, campeã mundial dos 400 metros.
A parte velha de Havana está em fase de restauração com a ajuda da Unesco, que reconheceu sua importância como patrimônio histórico da humanidade. É delimitada pelo lado da Bahia pelo Malecón, o espetacular litoral que começa no Castilho de la Punta e chega até o Vedado. No Malecón e sobre a rampa que o corta perpendicularmente, surgem os grandes hotéis, as famosas casas noturnas e também muitos bares e tabernas, sem pretensões, mas cheios da atmosfera e cores locais. Quando o mar está revolto e as ondas gigantescas batem nas encostas, o Malecón também é golpeado pelas ondas para a grande diversão dos cubanos, que aproveitam a ressaca para acrescentar um toque de aventura a seus passeios. Ao fim da chamada Via Branca, a quase 150 quilômetros a leste de Havana, chega-se a Varadero, talvez a praia mais conhecida de Cuba. Ao longo da praia, de finíssima areia branca, estende-se o casário, cheio de albergues e vilas. A celebridade de Varadero começou nos anos 30, quando o bilionário americano DuPont comprou um grande lote de terreno sobre o qual construiu uma luxuosa casa que atraiu a atenção dos investidores. Neste ponto, loteou o resto do terreno, construindo um centro balneário de luxo. Varadero estende-se ao longo de uma península que penetra profundamente no mar e, por isso, adapta-se a todos os tipos de esportes aquáticos, do surf à vela. Os turistas lotam estas praias, atraídos pela beleza dos locais, pelo clima e pelo calor dos cubanos. Outra vantagem é a pouca afluência às costas, não obstante os 2,5 milhões de habitantes de Havana e os cerca de 10 milhões em toda Cuba. Cuba é um paraíso, seja para pesca ou para mergulhos submarinos. Praias, entardecer, um acorde de violão. Todos os clássicos ingredientes das férias à beira-mar. Tudo isso com um toque de surpresa pelo ambiente e o encontro com uma civilização estimulante e exótica.
Além da natureza, Cuba oferece as lembranças de pedra de um passado longínquo e as sugestões de sua revolução. Esta também transformada em mito.